No novembro passado, fiz uma viagem de carro até a casa da minha família para o Dia de Ação de Graças. Eu morava a cerca de 20 horas de distância, o que em tempo de viagem significava uns 3 dias dirigindo confortavelmente ou 2 dias se eu me esforçasse bastante. Já tinha feito essa viagem antes e odiava cada vez mais por causa de como era incrivelmente entediante. Meus pais moravam em um pequeno rancho que para mim parecia o fim do mundo. Então, boa parte da viagem era atravessar literalmente o nada, ou apenas campos abertos vazios ou vastas florestas intocadas. Depois de horas e horas da mesma paisagem, sempre ficava dolorosamente monótono. A primeira metade da viagem saindo da minha cidade era sempre tranquila. Pegava as rodovias normais que basicamente todo mundo usa quando vai ou vem de uma grande cidade. Mas foi no final do meu segundo dia de viagem que saí daquela rodovia e entrei no que você chamaria de estrada secundária. Ainda era uma rodovia, mas de pista simples, e muito menos gente dirigia por ali, nenhum caminhoneiro, nem nada. E ela realmente só levava a cidades menores e menos conhecidas. Cheguei nessa parte por volta das 7 ou 8 da noite, então não estava planejando dirigir muito mais. Esperava que houvesse alguma cidade onde pudesse parar e encontrar um motel ou algo assim. Dirigi mais umas 2 horas. A estrada estava completamente escura e vazia, apenas meus faróis iluminando o caminho através da neblina. Não tinha visto um único lugar para parar e dormir. Então, quando finalmente encontrei um pequeno posto de gasolina, achei que era melhor do que nada e parei. Esse posto parecia extremamente antigo. Parecia ser apenas algum tipo de negócio familiar no meio do nada. Não vi uma única luz ao longe de qualquer cidade ou mesmo casas. No entanto, as luzes do posto estavam acesas e consegui usar a bomba para encher o tanque. Depois, estacionei em uma vaga na lateral do prédio e entrei para perguntar se poderia dormir algumas horas no estacionamento. Quando entrei, um único cara estava atrás do balcão. Parecia ter uns 50 anos e ficou surpreso ao me ver entrar. Acho que clientes não costumam parar tão tarde. Perguntei se poderia estacionar por algumas horas. Ele mencionou imediatamente que o posto fecharia em 15 minutos e que ele iria embora, mas que se eu me sentisse confortável ficando no local vazio durante a noite, ele não se importava. Agradeci e comprei algumas bebidas energéticas para o dia seguinte, depois voltei para o carro. Mas repliquei a conversa na minha cabeça e achei meio estranho o jeito que ele disse se eu me sentisse confortável. Parecia que ele estava dizendo que eu realmente não deveria estar, ou que a maioria das pessoas por ali não se sentiria confortável com isso. Imaginei que talvez ele quisesse dizer que a maioria das pessoas simplesmente não dormia nos carros, e não que dormir no meu carro ali especificamente fosse o problema. Voltei para o carro e reclinou o banco, configurando um alarme para as 3 da manhã, o que seria em cerca de 4 horas. Depois de 15 minutos, ouvi o cara trancar as portas do posto e seu carro ir embora. Olhei em volta. Agora, sem as luzes do posto acesas, estava completamente escuro e extremamente silencioso. Na verdade, estava meio sinistro ficar sozinho ali. Fechei os olhos novamente. Honestamente, não tenho certeza se adormeci ou não porque meus olhos estavam fechados e eu estava tentando por tanto tempo, pelo menos 1 hora mais ou menos, quando de repente ouvi o som de pneus entrando no cascalho do lado de fora do posto. Eles ficaram cada vez mais próximos, até que eventualmente abri os olhos para ver o que estava acontecendo. Senti meu coração acelerar um pouco ao ver uma caminhonete escura bem ao lado do meu carro. O que diabos eles estavam fazendo aqui? Nenhum dos faróis estava aceso também. Não conseguia ver o motorista ou realmente nada além da caminhonete delineada pela escuridão ao redor, mas estava de frente para mim, então senti que havia uma chance de quem quer que estivesse lá dentro pudesse me ver. Fiquei muito desconfortável e não quis arriscar. Rapidamente coloquei meu banco de volta, liguei o carro e saí de lá. Esperava que não fosse nada, mas a forma como tudo aconteceu pareceu muito estranha. Um posto de gasolina vazio e fechado no meio do nada, e uma caminhonete decide entrar com todas as luzes apagadas e parar bem ao lado do meu carro. Não conseguia pensar em como aquilo não seria algo ruim. Sair de lá e voltar para a estrada me fez sentir muito mais seguro. No entanto, mal tinha me afastado uns 400 metros do posto quando atropelei algo no meio da estrada de cascalho. Só consegui vislumbrar nos meus faróis antes do meu pneu passar por cima, e pareceu um impacto bem forte.
Rapidamente encostei no acostamento e olhei no retrovisor, mas não consegui ver direito. Então, coloquei o carro em ponto morto e saí novamente. Percebi como estava silencioso lá fora, apenas o vento frio soprando ao redor enquanto caminhava pela estrada e tentava ver o que tinha atropelado. Parecia uma mala grande de lona, mas realmente grande. E honestamente, a razão de eu estar tão curioso a ponto de sair e olhar é porque parecia um saco para corpo. Talvez fosse apenas a tendência da minha mente de sempre pensar o pior, mas nem cheguei perto o suficiente antes de ouvir o som distante de pneus pressionando o cascalho pela estrada. Olhei para cima e não vi nada além de escuridão total enquanto o som ficava cada vez mais próximo. Corri de volta para o carro e entrei. Olhei no espelho enquanto o som ficava ainda mais alto antes daquela caminhonete aparecer repentinamente nas minhas lanternas traseiras. Parecia que eles estavam indo incrivelmente rápido, passando em alta velocidade pelo objeto na estrada e, de repente, pisando nos freios e fazendo uma curva atrás do meu carro, parando abruptamente. As portas da frente e lateral se abriram e 2 homens saltaram para fora, mas nessa altura eu já estava pisando fundo de volta pela estrada. Não conseguia acreditar o quanto minhas mãos estavam tremendo enquanto tentava ligar para o 190. Cada vez a chamada conectava por alguns segundos, depois a linha caía porque não tinha sinal. Felizmente, acho que a caminhonete não continuou me seguindo, pois nunca os vi novamente. Aquele trecho de estrada continuou por uns 45 minutos antes de encontrar uma estrada diferente que levava a uma área mais populosa. Ligar para a polícia naquele momento provavelmente não ajudou muito, mas liguei mesmo assim. Meia hora depois, recebi uma ligação de volta dizendo que não encontraram nada na área. O resto da viagem, e honestamente a viagem inteira, fiquei genuinamente horrorizado com o que poderia ter tropeçado naquela noite. Não sei o que aquela caminhonete estava fazendo ou o que vi no meio da estrada, mas pensar no que tudo aquilo poderia ter sido ainda me dá calafrios. Nunca mais peguei aquele caminho de novo e não ouvi nenhuma informação sobre o que pode ter acontecido naquela noite.